Vocês devem saber quem é Rony Lessa, né? Responsável pelo destino de uma certa ex-vereadora aqui do Rio de Janeiro que a esquerda adora tanto idolatrar. Pois bem, de acordo com o Lauro Jardim, colunista do Globo, ele acaba de fechar um acordo de delação com a PF. Agora, eu não sei por que a esquerda está comemorando e eu vou explicar para vocês por quê. Vamos falar também a respeito do aumento da conta de água. Sim, reforma tributária. Vai ser bom para todo mundo, vai simplificar a vida do povo. Nananina não. A gente fez o alerta lá atrás e a realidade está batendo a porta de todos os brasileiros agora. Temos também o líder do MST, que está fazendo ameaça, gente. E o pior que tem jornalista achando que ele está entrando em atrito com o Lula. Sempre foi esse teatrinho, eu vou explicar aqui para vocês, né? O caos faz parte do DNA da esquerda, é bom para eles. Tem também o caso da Sabrina Freire, policial covardemente assassinada em São Paulo. Pasmem, os dois suspeitos já foram soltos. Não tem como um país desse dar certo. A gente começa aqui falando sobre o Mick Dixon, que era um jornalista, né, especializado em tênis, cobriu o circuito profissional de tênis, e de uns anos para cá ele também tinha se especializado em criticar o Novak Djokovic, número 1 do mundo, que, né, tempos atrás se recusou a tomar aquela picada. E ele teceu inúmeras críticas ao Djokovic, se transformou realmente em um hater do tenista sérvio, né? Em uma oportunidade ele disse que o Djokovic poderia até ser adorado por algumas pessoas, mas que a maioria, né, jamais o teria como ídolo, né, que o legado dele estava irremediavelmente destruído. Pois bem, o Djokovic continuou sem tomar a picada, o Dixon com certeza era um entusiasta, né, do remedinho ali, a gente não pode nem falar o nome aqui ainda, né? E ele estava cobrindo o Aberto da Austrália, né? Ironicamente, o mesmo torneio que impediu que o Novak Djokovic jogasse, né? Não deixaram nem. Ele entrou no país, ficou em isolamento, depois mandaram ele embora, não deixaram ele jogar o torneio que ele já venceu 10 vezes, inclusive no ano passado. Djokovic lá jogando a chave principal com o número 1 do mundo e o Dixon cobrindo o evento. Infelizmente, o Dixon veio a óbito após sofrer um mal súbito. Mais do que isso, não vou falar, só vou dizer que o Novak Djokovic continua vivo no torneio. Vamos falar aqui agora, pessoal, a respeito da reforma tributária. Quantas vezes a gente leu matéria, né? Comentário de influenciador esquerdista nas redes sociais. Não, a reforma é ótima, é muito boa, é simplificar a vida de todo mundo, né? A coisa é muito difícil de entender. Vai ser bom, acredito, vai ser bom. Se fosse bom, né, se a questão fosse boa mesmo, o governo teria que ter comprado o Congresso inteiro com bilhões e bilhões em emendas parlamentares, né? E o resultado está começando, pouco a pouco, a aparecer. A gente vai ter aí um aumento dramático nas contas de água, porque na reforma tributária, a tributação do saneamento, né, simplesmente dobrou. E quem paga a conta sempre será o povo, neste caso aqui o consumidor. Então, você que fez o L, você que defendeu aí a reforma tributária achando que não ia pesar no teu bolso, tá aí, faz o L. Para as pessoas que não fizeram e que também não acreditaram nessa mentira, como eu, né? É dureza, pessoal, mas enquanto o PT estiver no poder, é isso aí que vai continuar acontecendo, né? Vamos falar aqui a respeito do Stedley, né, que é o líder principal do MST. O que aconteceu foi o seguinte, tá, pessoal? Ele disse que o governo não está fazendo sua parte em relação à reforma agrária, né? E por conta disso, ele vai sair invadindo tudo. Vai aumentar o número de invasões, né? Ele que recentemente disse que 2023 foi o pior ano da história do MST. Mas como assim? Como assim? Em 8 meses desse mandato do Lula, o MST já tinha feito mais invasões do que durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Então ele está dizendo o quê? Ele tá confirmando que o Bolsonaro foi bom para o Sem Terra, porque a gente sabe que foi. Nunca outro governo concedeu posse, né, títulos de posse para membros da MST, como fez o Jair Bolsonaro, né? E aí ele fez essa ameaçazinha. Aí sempre tem o jornalista, né, que diz, meu Deus do céu, ele está criando problema para o Lula. Nunca criou, gente. Sempre foi um teatro. A esquerda adora o caos. Porque qual é a lógica por trás disso? Se você tem um governo como o do PT, que apoia o MST, me expliquem como o líder do grupo, o principal líder do grupo, vai entrar em atrito com o governo?
Ele pode até dizer que o governo não está fazendo a sua parte, mas sempre foi assim. Nos 2 primeiros governos do Lula, no governo e meio da Dilma, era sempre a mesma ladainha. E o PT adora, gente, eles adoram isso. Não existe constrangimento nenhum. O Stedley foi à China às nossas custas, na comitiva oficial do Lula, gente. Se tiver outra visita, ele vai de novo, estava na foto oficial. O Lula adora quando acontecem essas coisas. Adora. É muito melhor para um governo de esquerda que o MST tome, né, fazendas, áreas produtivas que sejam, na marra, do que através da reforma agrária. É muito mais fácil para o desgoverno dessa forma. E vai continuar sendo assim enquanto o PT estiver no poder também. É sempre assim. A pessoa que se diz surpresa com alguma coisa que o PT faça, gente, olha, tem que ser muito cínico, né? Porque não mudou nada em relação aos anos anteriores. Continua tudo a mesma coisa. Se você acreditou que o Lula faria diferente dessa vez, porra, você só pode estar mentindo, né? Então tem que ser muito, mas muito ingênuo mesmo. Então, um grande teatro, tudo combinadinho, não tem estresse nenhum entre os dois, tá tudo lindo, tá? Continuam em lua de mel. E eu quero que vocês lembrem disso. O Stedley disse que ano passado foi o pior ano do MST. Mesmo assim, 8 meses, ele já tinha promovido mais invasões do que durante todo o governo de Jair Bolsonaro. Como pode ter sido pior? No máximo, o 5º pior. Mas não. Isso diz muito mais do que vocês podem imaginar, tá, pessoal? Agora vamos falar aqui a respeito da Sabrina Freire, tá, pessoal? Que foi aquela policial que foi covardemente assassinada em São Paulo. Derrubaram a moto dela no chão, ela estava caída e fizeram vários disparos contra ela, ainda levaram a moto da moça, tá? Você não vai ver nenhum movimento feminista fazendo manifestação, né, se manifestando em redes sociais em defesa da mulher. Não tem nada disso. Não tem nada disso, tá? Agora, o pior é o seguinte. Já tinham capturado 2 suspeitos, né? Nessas horas são sempre suspeitos. O pessoal do 8 de janeiro são terroristas. Agora, as pessoas ali responsáveis pelo assassinato da policial são apenas suspeitos. Eles foram interrogados e depois foram soltos. Aí a matéria ainda diz assim, eles continuarão a ser investigados. Mas como? Nessa altura do campeonato ninguém mais sabe, ninguém tem mais nem ideia de onde eles estão. Já desapareceram. Se forem líderes de facções, já estão fora do Brasil. E se não forem, já foram para algum interior de algum outro lugar aí. Nunca mais ninguém vai ter notícia deles. A não ser que voltem a cometer crimes, com certeza voltarão, e sejam presos novamente pela polícia. São aqueles, né, que mataram lá a Sabrina, a policial. Né? É uma coisa impressionante, gente. Como um país desse vai dar certo? É um país que tem um cara que é líder de uma organização criminosa e sai dizendo, vou sair invadindo tudo mesmo. Vou sair invadindo tudo, vamos aumentar o número de... Ele está anunciando que vai cometer crimes. E quando tem oportunidade, viaja na comitiva oficial da presidência da República. É que a gente tem 2 caras que foram presos e são soltos. Ah, não dá para segurar. Agora o pessoal do 8 de janeiro dava. Não tem como esse país dar certo da maneira como está hoje. É impossível. Então aqui, minha solidariedade à família da Sabrina e seus amigos também, aos policiais, os colegas dela. Eu espero que dentre esses colegas não tenha ninguém que tenha votado no PT. Não tem ninguém que tenha apoiado essa bandidolatria que impera não só na política, mas também no judiciário brasileiro. É uma coisa ultrajante. Ultrajante. Tá? Agora chegamos aqui ao tema principal, que é o Rony Lessa. Né? Quem era o Rony Lessa? Era um miliciano, né? Foi ele que disparou os tiros na Marielle Franco e também no motorista dela, Anderson, se não me engano, o nome dele. Né? E ele já está preso há um tempão, pessoal. Só que o detalhe é o seguinte. As investigações que já foram feitas ali, né, levaram alguns nomes de políticos, várias e várias conexões. Só que nenhuma dessas pessoas, absolutamente nenhuma, tinha nenhum vínculo com o Jair Bolsonaro. Agora, adivinhe com quem essas pessoas têm vínculo? Com o PT. Eu não vou citar... tem um deputado federal aqui do Rio de Janeiro, eleito na última eleição, né, o Brazão. Pesquisem aí. Marielle Brazão no Google, que vocês vão entender o que eu estou falando. E através dele, né, existe ligação com um dos ministros atuais do Lula. Uma família muito influente aqui no Rio de Janeiro.
Então, a gente só tem duas opções, tá, pessoal? Duas opções. A gente, por exemplo, não sabe qual divisão da PF está responsável por essa delação e vai fazer as investigações, enfim. A gente não sabe. A gente tem ciência de que existem células da PF que atuam de maneira ideológica. Vamos parar por aí e eu tenho certeza que vocês entenderam. Essa investigação será liderada por uma dessas células ou será a boa e velha Polícia Federal que até pouco tempo atrás era motivo de orgulho para todos os brasileiros? Eu não sei. Agora, se for a Polícia Federal raiz, vai chegar nos mesmos nomes. E aí vai ser um desastre para a esquerda. Imagine, apenas imagine, né, se o Rony Lessa vai lá e confirma tudo e chega ao nome de um ministro de Estado do atual governo. Tá? Agora, a gente tem uma outra opção, que não tem como ser descartada, que é a recondução das investigações. E aí chega para o cara e fala, meu amigo, você vai ter que falar X e Y. Se você falar X e Y, acontece Z com você, que é muito melhor do que, né, se você falar ali a verdade. E aí fazem aquele malabarismo todo, né, para tentar elencar as pessoas que eles querem incriminar. Tá, pessoal? Não descartem essa possibilidade de maneira alguma. De maneira alguma. Tá? A gente viu, tem um parente da Dilma, não sei se é sobrinho ou é neto dela, né, que é influenciador, tem um perfil até relativamente grande no Twitter, dizendo que a família Bolsonaro está tremendo, que o bolsonarismo está com medo por conta dessa delação. Eu posso falar por mim, e eu não vou dizer aqui que eu posso falar pela família Bolsonaro, mas eu tenho certeza absoluta que eles compartilham do mesmo sentimento que eu. Se for uma investigação isonômica, limpa, né, imparcial, vai ser o fim dessa narrativa. O fim definitivo dessa narrativa. Agora, se a investigação for conduzida de outra maneira, com outros fins, se estiver contaminada, né, aí, de repente, o parente da Dilma está certo. Mas a gente não tem como saber nesse momento. Desde o início dessa história toda, tirando aquela mentirada de porteiro, de condomínio, não existe nada, nem um centímetro de papel de investigação que elenque da maneira mais longínqua que seja Jair Bolsonaro ao que aconteceu e ao Rony Lessa. Fazem aqueles malabarismos. Ah, mas o Flávio premiou fulano de tal, né, que depois era miliciano. É muito simples de você resolver isso. Quando o cidadão foi premiado, ele era policial da ativa ou já tinha se transformado em miliciano? Ele continuava sendo policial. Então, que eu saiba, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro não tem bola de cristal. Né? Eles não estão comendo caquinha de cigano para adivinhar o que vai acontecer depois. Então é tudo narrativa. Agora, o que resta aqui é a dúvida. A coisa será conduzida de maneira proba, isonômica, imparcial? Se for, a gente já sabe o resultado. Agora, se não for, qualquer coisa pode acontecer. Inclusive, não atacarem Jair Bolsonaro, não tentarem, né, ligar o Jair Bolsonaro ao crime, mas limparem a barra daqueles que estão envolvidos. Vamos esperar. Um forte abraço, a gente se vê por aí.